Olá, queridos amigos, eu sou a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Como levantar peso do chão. Muitas pessoas se machucam quando vão levantar cargas do chão por vários motivos, que nós vamos ver alguns deles daqui a pouco, mas principalmente homens. Eles são chamados a carregar pesos e levantar cargas, às vezes excessivas, para uma pessoa só carregar. E ao fazer esses movimentos acima do que eles poderiam fazer, normalmente eles fazem uma apneia, eles seguram o ar. E esse aumento da pressão intraabdominal por essa apneia, por você prender a respiração na hora de levantar o peso, pode ocasionar hérnias abdominais e inguinais, que são aquelas hérnias de virilha muito vistas em muitos homens, por fazerem esses pesos excessivos. Mulheres também se machucam por outros fatores que nós vamos ver daqui a pouquinho quais são. E eu gostaria apenas de lembrar que a legislação brasileira, ela permite que os homens removam cargas de até 60 quilos e as mulheres de até 25 quilos. Mas veja, isto vai depender da condição física de quem está removendo essa carga, não é? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa se machuca porque a carga é excessiva. Às vezes a carga está adequada para aquela compleição física daquele indivíduo. Porém, esse indivíduo, ao carregar, ao levantar a carga, faz de uma forma inadequada, com o movimento feito de uma forma errada. Então a carga estaria adequada, mas ele se machuca porque levantou a carga de uma forma errada. Mas também pode acontecer que a carga esteja adequada, que o indivíduo faça o movimento correto ao levantar o peso e se machuque mesmo assim. Sabe por quê? Por causa da fraqueza muscular, do encurtamento muscular, do indivíduo já ter uma dor e uma tensão relacionada àquela dor, e quando ele vai fazer o levantamento do peso, aquela dor se agrava porque ele não tem uma condição biodinâmica adequada para carregar aquele peso. Ele deveria fortalecer, alongar, relaxar a musculatura, devolver a flexibilidade e a força da coluna para só então carregar determinadas cargas. Lembrando que nós perdemos 5% da nossa massa muscular a cada década de vida. Então significa que a cada 10 anos que se passam, nós perdemos 5% dos nossos músculos, mesmo fazendo atividade física. Imagine não fazendo. Então, nós temos uma obrigação com o nosso próprio corpo e com a nossa própria vida para nos mantermos bem, para envelhecermos bem. A nossa obrigação é procurarmos exercícios adequados para a nossa compleição física. Um fisioterapeuta é o profissional ideal para indicar em que fase da vida você está e quais exercícios adequados para você começar o seu programa de atividade física. Eu atendo indivíduos de 65, 70 anos que souberam e estão sabendo envelhecer tão bem que eles se encontram muito melhores do que outros indivíduos com 30 anos que estão cheios de dor, cheios de tensões e de encurtamento e fraqueza muscular. Então isso acaba sendo um verdadeiro exemplo para todos nós sabermos envelhecer, envelhecer bem, porque o envelhecimento não é sinônimo de isolamento social. A gente pode envelhecer continuando a fazer todas as nossas atividades, claro que de uma forma mais lenta, claro que de uma forma mais leve, mas fazendo tudo o que temos para fazer e sentindo muito prazer com a nossa vida. Eu gostaria de mostrar para vocês agora algumas imagens dessas situações que foram aqui relatadas, para que a gente possa lembrar muito bem delas
cada vez que tivermos que levantar um peso do chão, tá bom? Vamos dar uma olhada. Esta imagem mostra o que se é preconizado para o levantamento de uma carga do chão. Na primeira figura, vemos o indivíduo se aproximando da carga. Sempre devemos levantar alguma coisa do chão, nos aproximando dela, da carga que vamos levantar. Nunca devemos mantermos distância ao fazermos o levantamento do peso, sob pena de lesionarmos nossa coluna. Então, na primeira imagem, ele se aproxima da carga, mantém os dois pés afastados e começa a flexionar os joelhos. Note que em todas as figuras ele está com a coluna reta e o quadril projetado para trás. Ele está arrebitando o bumbum. Nunca ele faz o enrolamento da coluna, nunca ele curva a coluna como muitas vezes fazemos para levantar peso do chão. Sempre coluna reta, sempre quadril projetado para trás. Flexionou os dois joelhos com os pés afastados. Fez um agachamento completo. Levantou o peso do chão com os cotovelos estendidos. Ainda com os cotovelos estendidos, ele começa a fazer a extensão dos joelhos, sempre com a coluna reta e o bumbum arrebitado. Quando ele estende os dois joelhos, só então ele flexiona os cotovelos, deixando a carga próxima do seu tronco e fazendo o transporte da mesma. Esta é uma situação ideal numa linha de trabalho para um indivíduo mais jovem, mas as pessoas com mais de 40 ou 50 anos muitas vezes não conseguem flexionar os joelhos neste grau de amplitude aqui máximo. Note, esse agachamento, ele quase chegou com o quadril no chão, com os pés apoiados, é uma coisa muito difícil para a maior parte das pessoas depois dos 40 ou 50 anos. A pessoa que consegue fazer esse agachamento nessas condições de ser uma pessoa mais velha, muitas vezes ela não consegue subir sem o auxílio das mãos, apoiando numa mesa, numa barra, em algum lugar. Muitas vezes ela não consegue subir o próprio corpo somente com a força dos membros inferiores, somente com a força da coxa ou dos joelhos. Ela normalmente precisa pôr a mão em algum lugar para alçar o corpo, para subir o corpo. Agora, imagine então essa pessoa mais velha que conseguiu fazer esse agachamento. Se ela já não consegue levantar com o peso do próprio corpo, imagine ainda levantando uma carga. Então, esta situação aqui, apesar de ser a ideal, ela é um pouco irreal, impraticável na realidade doméstica ou laboral de uma grande parte das pessoas que têm mais de 50 anos, ou de pessoas que até têm menos de 50 anos, mas não têm uma condição física ah, boa, favorável para que essa situação ideal aqui ocorra. Então, o que fazemos? As pessoas não vão levantar cargas? Não, essa não é a verdade. A gente continua precisando levantar, alçar e transportar cargas no nosso dia a dia. Então, qual seria a solução? Vamos apresentar uma opção de levantamento de carga. Nesta situação, a pessoa está se aproximando da carga. Note que ela, se aproximando da carga, manteve os dois pés afastados. Agora, ela começa a flexionar os dois joelhos, ó, projetando o quadril para trás e mantendo que a coluna reta. Se ela curvar a coluna para levantar esse peso, toda a coluna fará o esforço. Então, note, se aproxima, afasta as pernas, flexiona o joelho, projeta o quadril para trás com a coluna reta. Faz
veja que não é um agachamento como naquela figura, ela mantém o quadril alto para poupar os joelhos e vai fazer o levantamento da carga também com os cotovelos estendidos, veja. Levantou a carga com os cotovelos estendidos e o que ela fez aqui? Pôs a pubis, projetou a pubis para frente. Então ela fez um recolhimento do quadril. A gente chama de uma retroversão. Colocou o quadril para frente, estendeu os joelhos e levantou a carga. Vamos ver mais uma vez. Se aproxima, afasta, flexiona joelhos, projeta o quadril para trás com a coluna reta, faz o levantamento do peso com os cotovelos estendidos, volta a colocar, a encaixar o quadril, a colocar a pubis para frente e faz o levantamento do peso estendendo os joelhos. Então, essa é a sugestão que damos para as pessoas levantarem peso com segurança do chão. E se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o nosso canal, compartilhe, faça os seus comentários e lembre-se que a joelheira do sono é o acessório que pode ajudar você a dormir bem e acordar sem dor nas costas. Digite no Google joelheira do sono Sandifísio e experimente esse acessório que poderá mudar a sua qualidade de sono e a sua qualidade de vida. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.